Amados ouvintes, estamos de volta com o nosso programa Chama Crística e vocês vejam que coisa interessante, né, que o Rogério está dizendo. Olha, então as manifestações foram liberadas e sem preconceito. E eu tenho aqui uma frase do nosso querido Ramatiz, né, que deixa isso bem claro, essa universalidade. Ele diz assim: não temais a abóbada da Igreja Católica, as colunas do templo protestante, o esforço do esoterista, a reunião do teosofista, o experimento do umbandista, as lições da yoga ou a cantoria dos salvacionistas. Concorrei à lista para os pobres de todas as religiões, sem exclusivismo para com a vossa seita. Atendei ao esforço do irmão que vos oferece a Bíblia em lugar do livro fecenino, e auxiliai a divulgação da revista religiosa que recorda Jesus. Rejubilai-vos diante do labor doutrinário adverso ao vosso modo de entender, mas que coopera com a melhoria humana. Esse texto foi retirado da obra O Evangelho à Luz do Cosmo, de Ramatiz, onde ele nos fala justamente isso que o Roger está falando, dessa universalidade do amor, que se manifesta em todas as tendências e hoje, como nós estamos vendo aqui, também na Umbanda. Mas, Roger, nós falamos bastante sobre a questão filosófica, o embasamento doutrinário da Umbanda no programa passado. Você já está mais ou menos apontando para os nossos ouvintes a origem e depois aqui no Brasil um marco, só para a gente ter uma base. Agora, qual é a tarefa da Umbanda no nosso dia a dia? Vamos supor que eu estou lá em casa desempregado há 2 anos, passando fome. O que a Umbanda vai me ajudar? Vamos supor que desencarnou meu pai e eu estou muito triste e não consigo me recuperar. Como que a Umbanda me ajuda? Vamos supor que a minha mulher me largou, arrumou outro marido aí. Eu ia ficar muito triste, porque eu gosto muito dela. Mas vamos supor, vai. Como é só suposição, e eu estou lá desesperado, entrando em depressão. O que a Umbanda pode fazer por mim? A Umbanda faz por todos nós nos reencontrarmos a nós mesmos. Conhece a ti mesmo. Porque muita gente pensa que o guia ou o protetor vem para nos dar alguma coisa. Alguma coisa material, alguma coisa que a gente precise muito, enfim, aquilo que a gente almeja. Mas é um erro pensar nisso, sabe, Sidney? Eles vêm nos ensinar a sermos mais humildes, a sermos mais mansos, a sermos mais misericordiosos. Eles vêm nos ensinar que nós podemos ter isso tudo, desde que a gente queira. Eles vêm nos ensinar a nós cultivarmos a nossa vontade e nos dizer que somos todos deuses, mas temos nos esquecido. Interessante. E, por exemplo, na Umbanda esotérica, lá no Templo do Grande Coração, existem estudos, assim, algum curso? Como é que é? Vocês estudam? Existe. Porque o caminho da Umbanda, porque a Umbanda é uma só. Esse negócio de Umbanda popular, Umbanda cruzada, Umbanda isso, Umbanda aquilo, é só Umbanda. São vertentes, né? São vertentes. Que representam tendências psicológicas, exatamente. Evolutivas. Mas na evolução do movimento, e quando chega na Umbanda esotérica, há estudos, aulas, e o movimento é de cunho universalista. Não mais os rituais são feitos com os pontos cantados. Por que eu estou dizendo isso? Porque fica assim uma ideia, eu acho que para a maioria do público, dos ouvintes, né, da Umbanda, como simples mediunismo, que é a ideia que a gente tem. Não, então você vai lá na Umbanda, vai baixar o caboclo, o preto velho, vai te dar um conselho, vai te dar uma erva, um banho, alguma coisa e tal, e vai resolver o seu problema. Mas, pelo que eu sei, até estou fazendo essa pergunta de propósito, hoje já os umbandistas buscam o estudo, a compreensão também de toda a sistemática do cosmos, vamos dizer assim, essas leis transcendentais e que são tão importantes na nossa caminhada. Exato. Conhecereis a verdade vos libertará, disse o grande mestre, Jesus, não é exato? Eles podem sim dar banhos de ervas para você limpar sua aura, limpar suas contrapartes espirituais, seu corpo etérico, né, seu corpo astral. Eles podem também trazer ensinamentos, mas eles não dão nada a você. Você consegue. Para você conseguir alguma coisa, você precisa estar aberto.
É uma coisa interessante. Uma hipótese. Vão duas pessoas no centro. Pedem a mesma coisa ao mesmo guia. Um imediatamente consegue, o outro não consegue. Por quê? Porque ele não estava preparado para receber. Então, aquele que está preparado para receber, consegue, porque ele está com a sua vibração alta. Não é? E quem está com a sua vibração baixa não recebe nada, é igual o copo d'água. Se ele estiver com a boca para cima, cabe água dentro. Se ele emborcar ele, não cabe nada. Perfeito. Então, posso contar uma historinha, uma experiência minha? Ah, não sei se eu vou deixar, não. Que pode. Para mim foi muito interessante. Foi como eu conheci a Umbanda. Eu não tinha ideia, sabia, através desses nomes meio populares, mas não tinha passado por nenhum tipo de experiência com a Umbanda. E uma menina trabalhando em casa, nos ajudando no trabalho da casa, de vez em quando ela ficava diferente e mudava a forma de falar. Eu parei para pensar, eu falei, a próxima oportunidade eu quero investigar isso. E conversei, respondi para aquela manifestação masculina, né? Eu percebi que ela ficou totalmente diferente. E aí passou a ser um diálogo mais ou menos entre nós. Aí quis conhecer a Umbanda e gostei, fiquei um tempo, serviu muito para mim, para um despertar depois para a doutrina espírita. E aí, na doutrina espírita, que eu vinha saber, o mentor me disse que aquilo aconteceu, não foi por acaso, para eu poder depois desenvolver um trabalho que com o tempo fui desenvolvendo. Então, a Umbanda, para mim, eu tenho um especial carinho, gratidão, e quando me falam da Umbanda, eu também falo com muito carinho, muito respeito, muito amor. E lá na Umbanda, Beatriz, o que te chamou mais atenção na época, assim, que te cativou? Olha, eu gostei de geral, né? Mas eu ficava um pouco assustada porque eu via será que eu também vou? Porque eu não desenvolvia, se bem que eu de vez em quando tenho, como se chama vulgarmente, incorporação, né? Mas eu gostei muito, Sidney, da música, do atabaque, daquela coisa. É interessante, porque eu ia dizer a mesma coisa. Eu sou fã número 1, né? Das músicas, dos pontos. Dos pontos. Né? E é isso que eu queria perguntar para o Roger. Eu fiz essa pergunta para a Beatriz, porque se ela respondesse outra coisa, eu diria que eu, quando frequentei a Umbanda, porque eu também, antes de chegar no Espiritismo, também passei pela Umbanda, né? Passou, né? E eu adorava aquelas músicas, aquelas batidas, aquilo. Até hoje, ainda eu me pego cantando os pontos e tal, que eu me lembro, né? Alguns que eu me lembro e tal. O que significa um ponto cantado, Roger? Bem, os pontos cantados foram feitos pelos homens, não pelas entidades, não é? E na Umbanda popular, na chamada Umbanda popular, vamos popular, dizer assim, certo? Seria o termo mais exato, né? Que adota o sincretismo, mas está fazendo um trabalho bom, um trabalho bonito, claro. Porque aquele que vai procurar uma Umbanda popular, se ele quiser ou se ele se interessar, ele vai percorrer os caminhos em ascensão e vai chegar lá, não é verdade? É o que fala Ramatiz na obra do Espiritismo. Claro. E então esses pontos todos foram feitos pelos homens. E se usa justamente para fazer a chamada das entidades espirituais. São uma espécie de mantras? Não deixam de ser. Mas na Umbanda esotérica não se usa esses pontos, se usam mantras. Um mantra mesmo. E se usam posições vibradas. Perfeito. E, por exemplo, e o ponto riscado? Bem, o ponto riscado é uma ordem. É uma ordem escrita, assim como você assina um documento. É um memorando? Quando você assina um documento, você apoia um contrato, você apoia a sua assinatura. Assinou, está responsável. Assinou, está assinado, né? E é responsável. Exato. Então, o ponto riscado tem 7 sinais positivos, que identifica a entidade. Então, basicamente, essas 3 regras do ponto riscado chama-se a chave, a raiz e o número. A chave, aliás, a raiz, dá a origem da entidade. Se ele é caboclo, se ele é preto velho ou se é criança. Certo. Não é? Isso é a raiz. A chave, justamente, dá a linha que ele pertence. Se é da linha de Ogum, se é da linha de Oxóssi. Aquilo que você falou no programa passado, das 7 linhas. 8, né? Exato. E o numerário identifica o grau de ascensão, de espiritualidade da entidade. Acrescido desses 7 pontos principais, que tem mais outros, que dão uma cor fluídica, se ele é chefe de falange, se ele é chefe de legião.
se ele os espíritos que ele comanda, naturais como e é que funciona isso? artificiais. Por exemplo, vamos supor, começou um trabalho, aí o médium incorpora a entidade, ou pelo menos recebe aquela intuição e escreve o ponto, é isso? Escreve, exatamente. Aí ele vai escrevendo, risca, né? Risca. Ramatiz diz que até a pemba, né, que é Exato, o giz, o giz. tem que ser de um material específico e tal, ou não tem nada disso? Não, Não há qualquer necessidade. giz serve, então né? eu acho que ele fala da erva, da forma, né? Porque o importante é o que foi o conteúdo, riscado, o perfeito. conteúdo, não com o que foi grafado ali, não é? E esse ponto você vai achar uma coisa interessante. Você tem na palma da sua mão. Perfeito, as Não linhas tem? das mãos. As linhas das mãos. Tem muito a ver com a quiromância, né? Certo. Ou quiromancia, como Mas, claro, queira. como não existe acaso, né? Tudo Não tem é? alguma razão de ser. Os pontos riscados são justamente isso. São Olha as ordens que são dadas para as entidades inferiores que estão trabalhando com eles. Porque você veja uma coisa interessante. Assim como você precisa de água e ar para viver, existem entidades que vivem das linhas geométricas. Sim. Quando se apaga o ponto, eles desaparecem também. Ou morrem, né? Como queira. Perfeito. Mas vamos agora fazer um intervalo e já já nós voltamos para continuar.